Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No final da primeira leitura, nós vimos o que Moisés fez quando teve a ratificação da primeira aliança, a antiga aliança. Moisés derramou metade do sangue dos touros, dos novilhos, sobre o altar. A outra metade do sangue foi aspergido o povo. Está escrito: Moisés, então, com o sangue aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Este é o sangue da aliança. Então vamos entender isso. O que é uma aliança? É uma aliança de sangue. Porque Deus conosco fala de aliança. A razão é essa, porque Ele nos criou livres. E Ele mesmo respeita a liberdade que Ele nos deu. Então Ele não nos constrange em nada. Nós somos seus filhos, mas Ele nos convida a entrar no céu. Convida, não constrange, convida. Porque o céu é liberdade infinita, é amor infinito, é união infinita, é alegria infinita, é tudo, porque é Deus. Então, Deus conosco quer entrar em aliança, aliança de duas partes livres. Ele, que livremente nos ama, e nós, que livremente o amamos. Então, esse é o conceito de aliança. São duas liberdades. Agora, por que de sangue? Aliança de sangue. Isso vale, seja pelo Antigo Testamento, mas era só sangue de animais, que pelo Novo Testamento, onde é o próprio sangue de Jesus, que é Deus, verdadeiro homem. O seu sangue tem valor infinito. É o sangue da nova e eterna aliança. Agora vamos ver os conceitos de base de uma aliança de sangue, que é em cada missa. Depois vou explicar isso. Então, primeiro de tudo, quando se faz uma aliança de sangue, tem três consequências. A primeira é essa: entre aqueles que fazem aliança de sangue se realiza uma unidade profundíssima. Unidade. Então é como se os dois se tornassem da mesma família, tendo o mesmo papai e a mesma mamãe. E assim é com Jesus. Pelo seu sangue, o seu papai, o Pai nosso que está no céu, se torna o nosso papai. Pai nosso que estás no céu, nosso. Então, esse é o primeiro resultado da aliança de sangue. Nós vamos pertencer a uma única família, a família divina, a Santíssima Trindade. Todos nós nos tornamos filhos do Eterno Pai pelo sangue de Jesus, derramado na cruz por nós. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é essa: sendo que somos da mesma família, que fazemos unidade, então qual é a consequência? Isso já era na antiguidade. Se um me ataca, o outro que está em aliança de sangue comigo, dá até a vida para me salvar, vem lutar para me salvar. E Jesus não deu a vida por nós? Olha lá na cruz, deu a vida por nós, para nos salvar. Então vocês entendem, a aliança de sangue é dar a vida pela pessoa amada. E o próprio Jesus disse: ninguém tem um amor maior do que esse, dar a vida pelos próprios amigos. Ele disse de nós: vós sois meus amigos, não mais vos chamo servos, mas amigos. Então esse é o segundo ponto da aliança de sangue. É uma aliança de toda a vida e a custo da vida. Vocês lembram o primeiro antigo santos mártires? Então, eles preferiam morrer. A gente podia tirar tudo deles. Os romanos tiravam a casa, tiravam os bens, separavam da família, faziam de tudo. Jogavam aos leões para ser matados pelos leões, mas eles não perdiam a relação de amor com Jesus. Ninguém vai tirar Jesus do coração de quem faz uma aliança de sangue com Jesus. Depois vamos ver que essa aliança de sangue é renovada
no sentido de representada todas as vezes no sangue de Cristo que está no cálice, que está no altar. Isso vamos ver depois. Então, segundo ponto da aliança de sangue é que os dois dão a vida um para o outro. Terceiro ponto da aliança de sangue é que tudo aquilo que é de um é do outro. Tudo aquilo que é do outro é de um. Se um dos dois tem problema, o outro está aí com todo o seu dinheiro, com todas as suas forças, com toda a sua capacidade para salvar outra pessoa. Esse é o terceiro ponto da aliança de sangue. Qual é a consequência pelo sangue de Jesus? Lucas, capítulo 15. Filho, tudo aquilo que é meu é teu. Tudo aquilo que é infinita riqueza da divindade, que é a única verdadeira riqueza, a natureza divina, o próprio Deus, é nosso. Repito, Lucas capítulo 15. Filho, tudo aquilo que é meu é teu. Mas atenção, tudo aquilo que é nosso é dele. Se tudo aquilo que é dele é nosso, tudo aquilo que é nosso é dele. Então a nossa vida é dele, o nosso coração é dele, a nossa inteligência é dele, os nossos bens são usados como ele quer, porque ele é o verdadeiro patrão de tudo. Nós somos só administradores de uma riqueza que vem de Deus, a começar da nossa própria vida, que vem de Deus. Então é muito importante entender a terceira consequência de um pacto de sangue. Somos realmente um com o outro da mesma riqueza. Quem é que ganha? Nós. Porque se a gente se doa totalmente a Ele e Ele se doa totalmente a nós, nós somos formiguinhas que se doam ao infinito. E o infinito se doa a nós. Rapaz, não tem negócio melhor do que este. E perder o infinito, a infinita riqueza dos céus, que por um tempo infinito, eterno, por algum ganho nessa terra, é horrível, é contra a razão, é a besteira suprema, não sei o que dizer, é o maior erro que possa existir. Então, é bem importante entender o pacto de sangue como é na Bíblia. Agora vamos aplicar. Na última ceia, Jesus disse isso, tanto é, e vamos pular no Evangelho, Jesus disse, quando estava na última ceia, a um certo ponto, isto é o meu sangue, o cálice do meu sangue, o sangue da aliança. Essa versão de Marcos que é a mais restrita. Em São Paulo, que ele é mais preciso, tem esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Quando ele disse, fazer isto em memória de mim, dentro dessa frase são contidas duas coisas. Primeiro, ele deu o poder de fazer aquilo que ele fez. Este é o meu corpo. Transformou o pão no seu corpo. Esse é o meu corpo. Depois tomou o cálice de vinho e disse, este é o meu sangue. Aquela palavra criadora que criou o mundo e a mesma palavra que transforma o pão e o vinho no seu corpo, no seu sangue. E o anjo disse a Maria, nada é impossível a Deus. A nossa fé é a fé de Maria. Nada é impossível a Deus. Jesus é realmente presente no pão consagrado, que se torna verdadeiramente o corpo de Cristo, e dentro tem corpo, sangue, alma e divindade. E também no vinho consagrado, que se torna o sangue de Cristo. Então ninguém diga, como fazem os protestantes, mas essa é só uma lembrança de Jesus. Essa não é uma lembrança de Jesus. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. É realmente o seu corpo, é realmente o seu sangue. Ele poderia ficar conosco, fisicamente conosco, e ficou. Não é só uma presença no Espírito Santo, que é em todos os lugares. Na Eucaristia, uma presença física. É fisicamente o seu corpo, e no vinho é fisicamente o seu sangue. Essa é a realidade incrível da Santíssima Eucaristia. E essa é a fé de 2000 anos da Igreja, de todos os santos, São Francisco, Santa Clara, São Padre Pio, de Pietrelcina, todos os santos adoravam e adoram Jesus, como nós vamos fazer hoje, seja durante a comunhão, é claro, seja durante a procissão depois da missa. Depois vamos voltar aqui e receber a bênção com o Santíssimo Sacramento, a bênção solene, a bênção final, com o Santíssimo Sacramento. Então Jesus é realmente presente na Eucaristia. Agora vamos às consequências disso para nós e termino. Quais são as consequências disso para nós? Além da aliança de sangue que eu já disse. As consequências para nós são as seguintes, são muitas, vou só dizer algumas. Primeira,
consequência. Na Santa Missa, nós renovamos o nosso pacto de sangue no sangue de Jesus que está no cálice. O que quer dizer? A gente renova a própria fidelidade. Jesus, eu quero ser teu. Na boa e na má sorte. Na saúde e na doença. Todos os dias de minha vida e depois na eternidade. Então, acontece o que acontecer. E quanto sofrimento tem nessa terra. Olhe só os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, agora parece até o Nordeste. Tem grande sofrimento. Essa terra não é o paraíso. É um nível de perfeição, mas não é a perfeição suprema que é o céu, de jeito nenhum. Somos feitos pelo céu. Então, em cada missa nós renovamos o nosso pacto de sangue, de aliança de sangue com Jesus. O seu sangue está aí. E o nosso está onde? Nos sacrifícios. O que diz a Bíblia? Ninguém se presente a mim de mãos vazias. Isso é claríssimo no Antigo Testamento. Não se podia entrar no Templo de Jerusalém de mãos vazias. E hoje, Novo Testamento, o que quer dizer isso? Algumas igrejas dizem dinheiro, dinheiro. Não é verdade. Coração, aquilo que Jesus quer é o teu coração. É esse o ponto. Então, ninguém se presente aqui sem tendo feito nada por Jesus na semana. Precisa fazer orações diárias por toda a igreja, por toda a humanidade. Precisa fazer atos de amor. Precisa fazer atos de sacrifício de amor na família, todos os dias, fora, na comunidade, para com os pobres, os doentes. Esse é o nosso sangue, são os nossos sacrifícios feitos em nome de Jesus, por amor de Jesus e com a ajuda de Jesus, que é o Divino Espírito Santo em nós. Então, onde está o nosso sangue quando nós vamos à missa? Ou a gente vem sempre aqui de mãos vazias? Se a gente vem sempre aqui de mão vazia, nós estamos reduzindo o pacto de sangue renovado, que é a Santa Missa, reduzindo a um ritual vazio. Quando é que é um ritual vazio? Quando não venho com sacrifícios na mão. Eu venho sempre de mãos vazias. Pior ainda se estou em pecado mortal, pior ainda se faço comunhão em pecado mortal. Aí é o fundo do pecado mesmo. Não se faz isso, não se faz isso. Então, ninguém se presente a mim de mãos vazias. É bem clara a Bíblia. Então, qual é a nossa oferta? O nosso coração, os nossos sacrifícios feitos por amor. Vocês, crianças, obedecer mais a mamãe e ao papai, fazer mais os vossos deveres, sem que a mãe diga, faz os teus deveres, faz o teu dever, estuda. Não, vou fazer de coração, sem que nem me digam. Esse é um exemplo para vocês pequenos. Para nós grandes, acho que tem 1000 exemplos cada dia, né? No trabalho, em casa, com a própria mulher, próprio marido, próprios filhos, tem milhões de exemplos. Outro ponto importante, quando nós recebemos Jesus na comunhão, agora vamos ao momento da comunhão. Quando recebemos Jesus, eu já disse que recebemos todo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Não é verdade que só o sacerdote recebe Jesus porque ele faz a comunhão ao vinho consagrado, que é o sangue de Cristo. Não, em cada hóstia consagrada, repito pela terceira vez, tem todo o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se doa a cada um de vós totalmente, com todo o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Então, qual é a consequência? Vocês se tornam sacrários. Vocês estão vendo que a gente passa lá na frente, à frente do sacrário, do tabernáculo sacrário, a gente faz uma reverência, melhor ainda, uma genuflexão. Por quê? Porque Jesus está aí. Mas quando vocês comungam, vocês se tornam sacrários viventes. Jesus está realmente em ti, realmente. A sua presença física, eucarística, dura alguns minutos, mas depois ele fica com o seu amor, com o seu Espírito Santo, e te acompanha pelo dia inteiro até a próxima comunhão. E parabéns àqueles que comungam na medida do possível. Eu sei que tem os trabalhos, mas na medida do possível comunga todos os dias. Parabéns a eles, que procuram missa para receber Jesus todos os dias. Ótimo, maravilhoso. Jesus é toda a riqueza da igreja. Não é o dinheiro, não são os políticos, não são os partidos. A riqueza da igreja é o Divino Espírito Santo, que vem pelas 5 santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, procedendo do seu sagrado coração pela vontade do Eterno Pai. Essa é a riqueza da igreja, está dentro de nós, é invisível e ninguém pode tirar do nosso coração. Então é muito importante vocês, que quando vocês recebem
a comunhão, vocês se tornam sacrários viventes, tabernáculos viventes. Os anjos ao vosso redor adoram Jesus, que está ainda por alguns minutos presente no vosso coração. Então, e termino, a quem vão pedir ajuda? A Virgem Maria. Não é ela que por primeira comungou, como diz um canto que eu não sei citar, mas é um canto maravilhoso. Por primeira comungou, por primeira recebeu Jesus no seu coração, em 9 meses. E depois, mesmo se ela pariu Cristo, mas o seu filho ficou sempre no seu coração. Ela que por primeira fez uma adoração, quando fez ver o menino Jesus aos pastores, e depois aos 3 reis magos, vocês lembram? Então, quem como Maria é a alma eucarística? A alma mais eucarística que exista é a alma de Nossa Senhora, Santíssima Alma de Maria, é a alma eucarística perfeita. Então, quando fazer uma comunhão, no nosso íntimo, vamos pedir a Maria Santíssima: mamãe, me ajuda a amar Jesus, a receber Jesus como tu o recebeu, a dar a vida por Jesus, como tu deste a vida por Jesus. Ela o recebeu no seu seio, e ela estava aos pés da cruz, e ela estava na ressurreição, e ela estava na Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo, prometido pelo Pai e pelo Filho. Então é muito importante pedir a ajuda de Maria, para fazer uma boa comunhão, e depois para viver em comunhão, saindo das portas da igreja, viver em comunhão. Ultimíssimo ponto, de verdade, que tem muita coisa para dizer. Ultimíssimo ponto, o que é viver em comunhão? Unido entre nós, mas só entre nós, não, especialmente com os excluídos, especialmente com os pobres, especialmente com os doentes, especialmente com aquele que necessita da tua ajuda e talvez moram perto de ti. Então, qualquer um que receba Jesus, ele não vai ficar parado, vai ao encontro dos irmãos, porque o fogo do amor de Jesus passa no nosso coração. A gente não pode ficar trancado em casa, fechado em casa, sem pensar nos outros. A gente não vai conseguir se recebemos Jesus. Aí é muito importante entender que a Eucaristia é o pão da unidade da igreja, mas também um pão da unidade da humanidade inteira. O maior tesouro da humanidade inteira é o amor de Jesus, o Divino Espírito Santo, que recebemos junto com o seu corpo na Eucaristia. Vamos, todas as vezes que a gente comunga, rezar não só pela igreja, pela nossa família, pela igreja, mas pela humanidade inteira. Se não rezamos, vocês estão vendo as notícias, as guerras parecem se aproximar. Vamos rezar pela paz no mundo. Vamos rezar porque os chefes das nações dialoguem, conversem. E não digam: eu tenho uma arma maior, eu tenho uma arma maior. Mas o que é isso? Vamos usar a razão. Tem povos e povos que dependem desses chefões. Vamos rezar que seja iluminada a alma dele e que venha a paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,